Bom dia, boa tarde, boa noite para você que voltou aqui para esse podcast, para esse mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre a mentalidade vencedora para você imigrar ou para você vencer qualquer coisa nessa tua vida aí, meu camarada. Tá entendendo? Então aqui hoje, Daitana, nós vamos falar sobre a construção de uma mentalidade vencedora e sobre como nós dois vencemos na vida. Podemos dizer que a gente venceu na vida? Eu acredito que sim, né? Saí de uma kitnet em Marília pra morar. Não. Saímos de um quarto dividido num apartamento com outro Zé lá. Exato. Eu só pulei um mês na história. É. Mas eu acredito que a gente pode falar, né? A gente tem propriedade para falar sobre Não isso. estamos milionários ainda, mas vamos chegar lá. Ainda não, exato. Vamos chegar lá. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu comentário aqui, que é muito importante. Dá um feedback, critica, faz o que você quiser. Compartilha com os amigos, compartilha com a família. E fala pra galera assim, vamos mudar, velho. Vamos botar meta na vida da gente, vamos ser esperto. Sim. Entendeu? Porque não vai cair do céu. Não vai. Então, dona Daitana, vamos lá. Você consegue compartilhar com a gente aqui, com a galera, uma história nossa onde a mentalidade mudou o jogo? E da onde que isso começou? Pode falar pra gente. Já resumindo, né, de onde a gente surgiu, de onde a gente realmente começou a morar junto. Janeiro de 16? Janeiro 16. Janeiro 16. 16. 17. Você viu que eu não pensei, né? Você viu que eu não pensei, eu falei. Agora eu que tô. Você que tá pensando. Justamente pela sua confiança, me deixou tipo, ok. Janeiro, entre 16 e 17, eu acho que foi 17, mas enfim, a gente começou a morar junto. 17 a gente foi pra São Paulo. Ah, é? Janeiro de 17. Janeiro de 17, a gente foi pra São Paulo em março. Enfim, mas um ponto realmente que eu acho que foi crucial, a gente ter mudado a nossa mentalidade em questão de resolver problemas, ver a vida e realmente ir atrás do que a gente quer, foi quando a gente realmente sentou e começou a fazer as nossas metas. Porque foi quando a gente realmente sentou e, ok, o que nós vamos realizar juntos, que as coisas fluíram de uma maneira muito rápida. Exatamente. E foi a partir daí, janeiro de 2019, que a gente fez a meta lá, as metinhas, metas e metonas. As metonas são metas de longo prazo, metas são metas de médio prazo e metinhas são coisas que a gente resolve amanhã hoje. Rápido. A primeira metinha foi trocar o escapamento do Etios, que estava fazendo barulho, tinha 4 meses. E a gente empurrava com a barriga aquilo. Empurrava, e tudo que a gente queria fazer, na verdade, a gente empurrava com a barriga. A gente demorou uns 3, 4 meses para trocar o escapamento do carro, exatamente, que me atormentavam todos os dias. Que a Daitana trabalhava todo dia com o carro, né? Então a gente precisou, até janeiro de 19, o nosso financeiro era financeiro separado, cada um ganhava o seu dinheiro, contas da casa dividida, parece que a gente era brother. A gente compartilhava dividindo uma apartamento. casa. Exato. Entendeu? Era tudo bagunçado, uma zona. A gente não vivia como um. A gente vivia como 2 separados. Exato. Se você aí vive desse jeito aí, tá bom, tá tudo certo. Se dá certo pra você, beleza. Tá, mas pra gente não deu. Você realmente começou a dar tudo certo quando a gente sentou e agiu como casal. Exatamente. Como realmente 2 pessoas que estão indo atrás do mesmo objetivo. Exatamente. Começou a fazer tudo. É impressionante. De cada 10 tentativas de coisas que a gente ia fazer, 8, 9 dão certo pra gente. Depois da gente ter mudado a nossa cabeça e a forma como a gente enxerga as situações. Sim. E pensa estrategicamente para poder atingir o objetivo. Exato. Porque não é só falar, universo, eu quero fazer alguma coisa. Quero ganhar na Mega Sena e não joga nenhuma. Quero ficar rico, mas não faço nada. Eu tô sempre trabalhando de empregado pros outros, não tento nada diferente. Não adianta você jogar pro universo e pedir pra Deus, porque não vai cair assim. É realmente se colocar em movimento e ir atrás das coisas que você quer. Exatamente. E, por mais que seja um papo de coach, um papo motivacionalzinho e tal, mas é aquele básico que funciona. É aquilo realmente que, se você não quiser que esse copo vá pro outro lado da mesa e você não pegar de fato e colocar ele não vai magicamente aparecer do outro lado da mesa. Se eu quero um bombonzinho ali, eu tenho que ir lá e pegar. Ele não vai aparecer aqui pra mim. Um bombonzinho. Atenção, Ferreiro Rocher, patrocina nós. Então é realmente quando a gente se colocou em movimento que as coisas começaram a acontecer. Exato. Só colocando vocês na nossa timeline, né? A gente se conheceu
começou a namorar, na verdade, em abril de 2015. Exato. Fomos morar juntos em janeiro de 2017. Exato. E a gente começou realmente a dar certo e ir atrás de tudo que a gente conquistou em janeiro de 2019. Ou seja, foram 2 anos aí vivendo, empurrando. Só indo. A gente vivia pela semana e para pagar a conta no final do mês. A gente vivia para pagar a conta. É o viver para trabalhar. Exato. A gente, 2 anos já morando em São Paulo, mas o máximo que a gente conseguia programar assim, o que a gente vai fazer final de semana ou quando que a gente vai para o interior visitar a nossa família. Exatamente, era o máximo que a gente... E a gente via a galera em São Paulo, a galera já tinha viajado para o exterior, ido para os Estados Unidos, ido para a Europa, e a gente não tinha nem passaporte. Aí a gente começou a falar, pô, o que tem de errado na nossa vida? O que tá acontecendo? Sendo que tem gente que tá ganhando, às vezes, o mesmo que a gente... E tá viajando o mundo. E tá viajando o mundo, cara. O que tá acontecendo? Que era uma coisa que a gente queria muito, mas a gente não tinha ido atrás para realizar, que nem o Vitor falou, a gente não tinha nem passaporte. Exato. O meu sonho, desde criança, sempre foi morar fora do Brasil. Por isso que eu tinha o sonho de vir morar no Canadá. Depois eu conto isso em outra história para vocês. E ele me apresentou o Canadá no primeiro mês que a gente ficou junto. Então, as coisas realmente a gente foi atrás para fazer o Canadá dar certo a partir de janeiro de 2019. Exato, que a gente foi no evento da empresa lá. A gente demorou muito tempo para fazer isso. Exatamente. A gente começou a bater metas depois que a gente consertou o carro. Aí começou aí. Começamos a bater metinha. E é muito louco. A satisfação que dá de dar o check. Você bota uma metinha, você vai lá e resolve. Um negócio tonto. Consertar o escapamento do carro. Consertou. Você falou, beleza, eu vou pra próxima. A próxima você chega, você bate. Nossa, é bom demais. Você vai ganhando motivação. Aí quando você chega nas metas de médio prazo e longo prazo, você fala, mano, tô grandão, velho. E é louco pensar que essas metas de médio e longo prazo eram coisas de 2, 5 anos que a gente planejava fazer. A partir do momento que a gente se colocou em movimento de realizar as pequenas coisas... Voou, exatamente. As coisas que a gente estava planejando para 5 anos, aconteceu em menos de 2. Exatamente. Então, porque a gente se moveu em direção aos objetivos, mas de forma estratégica. Exato. Nessas metas, para vocês terem como base, tinha metas do que eu queria para minha vida profissional, o que o Vitor queria para a vida profissional dele. A gente começou a fazer cursos. Para nossa vida pessoal e as metas que a gente queria junto realizar. Então, os cursos que eu queria fazer, os cursos que o Vitor queria fazer, as áreas, que a gente queria estudar mais, exercício físico, Exato. Mudar de apartamento e Canadá no meio. Vou sentar mais pra cá, vocês verem a árvore de Natal, tá bonitão, a nossa árvore maravilhosa. Porque assim, chegou... Eu ia falar, chegou o inverno, mas não chegou inverno, não chegou neve, não chegou nada. Só escuridão às 4h30 da noite. 4h30 da chegou. noite. 4h30 da madrugada. Exato. Porque 5 horas da noite... Sim, 5 horas da noite já está um breu. Então, só isso que chegou, faltou chegar a temperatura. Para vocês terem uma ideia, 19 de novembro, 7 horas da noite, está 7 graus. Em outros momentos, em outros meses, em outros anos, na verdade, já estaria a temperatura negativa. Então, esse ano está tudo bagunçado. Mas a nossa árvore de Natal e o nosso foguinho está aqui firme e forte. O foguinho está aqui, aquecendo. Então, vamos lá. O que definiu, o que foi o momento chave que definiu nós estarmos aqui bem hoje no Canadá para aquele casalzinho tonto que estava dividindo o quarto lá em Marília? Nossa. O que foi? O que tirou a gente da fossa para o sucesso? Eu não diria entre aspas não, sim, a gente vive uma vida de sucesso. A gente vive uma vida boa. O que é sucesso pra você, né? Muito relativo. Pra mim, sucesso é o que eu tô hoje. Exatamente, pra mim também. É verdade. E eu não estou falando de bens materiais, e sim de como nós somos juntos. Exatamente. Que é uma coisa que a gente fala bastante, Exatamente. Né? É o jeito como a gente vê a vida, né? A mentalidade vencedora é isso, é você enxergar aquilo que você tem, Exato. Aquilo que você quer e saber como você chega nisso. Você tem que ser agradecido, aprender a agradecer as coisas também. E foi muito doido, exato. E foi muito doido como a nossa história começou, no sentido de, desde o início, ela sempre foi muito leve. A gente sempre, desde a primeira vez que a gente se encontrou, a gente realmente levou o nosso relacionamento e o nosso jeito de se relacionar de uma forma muito tranquila, muito leve, zero julgamentos. Zero julgamento. Então foi uma coisa muito natural de ir acontecendo. Então quando a gente realmente decidiu ser um casal atrás das mesmas coisas, porque essa questão de meta também, além de você ter alguma coisa para realizar,
ele também diz muito sobre a pessoa que está do seu lado. Exatamente. Porque se você tem uma pessoa que só vive pro trabalho, pagar as contas e no final de semana ir ver jogo de futebol com os amigos, já diz muito em questão do futuro dessa pessoa com você. Não que ver jogo de futebol seja um problema. Mas pessoas acomodadas. Acomodado. O peão acomodado, ele tá fadado a permanecer do jeito que ele tá a vida inteira. A não ser que ele seja um cara que tem uma disciplina para fazer uma coisa. Jogar na Mega Sena e uma hora ele ganhar. Aí esse cara vai ter uma vida diferente. Mas aí vem aquela história. Né? Se ganhar, a chance dele perder tudo é muito grande. Exato. Mas eu tô falando muito no sentido de uma pessoa que ela vive pro trabalho no sentido de não ter outras coisas para conquistar. Por quê? Se a nossa meta juntos, se eu, por exemplo, não tivesse comprado o seu sonho de vir pro Canadá, a gente não teria dado certo. Porque eu sei que que é uma coisa importante para você. Eu ia fazer isso de algum jeito. Até aquele momento, eu não tinha conhecimento de todo mundo do Canadá em volta. E eu comprei a ideia, tipo, vamos. Você malemar sabia qual cidade que tinha no Canadá. Não sabia nada, na verdade. Porque eu sabia que o Canadá ficava pra cima dos Estados Unidos. Ponto. Eu, na verdade, só pensava em Canadá, pensava, eu vou pra Vancouver. Eu nem sabia as outras cidades também. Eu só tinha estudado sobre Montreal na geografia na escola, mas meu negócio era Vancouver. Sim. Eu vou para Vancouver e é isso. Exato. Até eu descobrir como era a imigração para Vancouver, custo de vida em Vancouver, eu falei, cara... Acho que não vai dar certo. Mas aí eu não desisti do meu sonho. Mudei o sonho para Montreal. Aí Montreal que te apresentei. Aí Montreal foi você que me apresentou. Mas essa questão de você estar junto com uma pessoa que não está indo para o mesmo lugar que você... Dura, hein? Tem casal que não consegue nem ficar junto. Os dois não se toleram. Exato. Não consegue ficar junto. A gente tá junto. Quase 10 anos. Quase 10 anos, mas a gente tá junto. Junto? Há 4 anos, desde 2020. Desde a pandemia, né? Da pandemia, na verdade, não. Desde que a gente foi pra Santa Cruz. Desde que a gente foi pra Santa Cruz. Trabalhando junto. De 2021. A gente viajando junto, o tempo todo junto. E a nossa presença não é algo que atrapalha. Aliás, quando a gente fica longe um do outro, a gente fica meio, É muito estranho. Meio zoado, né? O simples fato de ir no mercado. De vez em quando... Não, mas isso aí é negócio que todo homem tem, viu? O homem que vai no mercado sem a mulher não sabe o que faz. Tudo bem, mas é estranho. Mesmo quando eu precisei ir no mercado sozinha, a gente fica perdido. O Vitor esses dias precisou... no show do Iron Maiden, eu fiquei sozinha em casa, mas foi uma tortura. Estacionei o carro no lugar errado. Enfim, é outra história. Mas a gente realmente gosta da companhia um do outro. Exato. Então, assim, a mentalidade que trouxe a gente de dividir um quarto, de só ter R$1.300, R$1.400 por mês para viver, para nossa realidade de agora, que você está vendo que a nossa casa, que é uma casa bonita, é alugada, porém moramos muito bem. Sim. Né? O que mudou o jogo foi o jeito de pensar, o jeito de olhar para o futuro. Exato. E a forma como a gente trabalha dando um passo de cada vez em direção ao objetivo. Nossa! Isso aqui dá um e-book, pode comprar aqui, se quiser. Mas é justamente isso, a gente saber para onde está indo e não estacionar. Sabe qual é o problema ainda? Às vezes, muita gente olha para esse tipo de conteúdo, isso que a gente está falando, e fala, isso é a balela. Tá vendendo o Canadá como a cidade, o país perfeito. Vamos supor que você queira só sair da situação ruim que você tem para morar perto da tua mãe, do teu pai, aí no Brasil. Não precisa pensar em Canadá, não. Se você quer uma vida melhor, você já tem que ir em direção a essa. Se você não mudar a tua cabeça vai te afundar, tá? Exato. O sucesso ou o fracasso do ser humano, ele começa aqui, dentro da tua mente, cara. E a gente é muito testemunha disso. Exato, a gente é exemplo disso. Porque foi quando somente a gente, como eu disse, a gente se colocou em movimento para realizar alguma coisa e atrás de fato do que não estava legal na nossa vida que as coisas começaram a dar certo. Exatamente. Por quê? 2019, você consegue lembrar tudo que a gente fez? Coisa pra caramba. 2019, por exemplo, a gente começou trocando o escapamento do carro. Só que eu fiz dois cursos caríssimos na minha área, na área de fisioterapia, microfisioterapia e bioalinhamento. Você fez diversos cursos também na sua área. Fiz inclusive o da Terra. Super caro. O meu da Terra foi em 2020, eu acho que foi. 2020 foi depois. Que a gente fez, 19 para 20. Então, 3 cursos, então. A gente dividia as metas por trimestre, lembra? Exato. Então, a gente comprou o carro, a BMW. Compramos a BMW. Olha, eu nunca tive um carro na vida, nunca comprei um carro na vida. O primeiro carro que eu comprei na minha vida foi uma BMW
uma X1 em São Paulo. E que graças ao quê? Ao jeito que a gente se preparou para crescer na vida, para ganhar dinheiro. Eu não sou filho de família rica, hein? Eu não sou. E aí cresci tudo com TI, com grana que a gente vai fazendo. Foi na pandemia. Foi. A pandemia estourou. Na verdade foi antes, foi setembro de 2019. Setembro de 2019? Foi. Sério? Sério. Oxi, então foi antes que eu imaginava. Caramba. Ok. Foi. Enfim. A gente vendeu em julho de 20. Depois pra poder vir começar a fazer as coisas pra ir embora. 21. Foi tudo muito rápido, no sentido de quando a gente realmente sentou e colocou no papel tudo que a gente queria realizar, que realmente levou a gente para essa próxima fase. E uma coisa que realmente é da mentalidade realmente da pessoa que não é acomodada na vida que tem, foi e é como a gente vê os problemas. Nossa. Sabe a clássica história disso aqui, ó? Tomar água. Não. Não? A clássica história não é tomar água, não. Não, tomar água na taça. Não. Ok, também. então continua sua mentalidade. Você enxerga o copo meio cheio, meio vazio. Ah, tá. Né? Tem gente... A gente zoa muito com isso. Isso aqui é ridículo. Mas a pessoa que enxerga o copo meio vazio, ela tende a ser pessimista. Sim. Naturalmente. A gente enxerga o copo meio cheio. Sim. Isso é um exemplo babaca de coach por aí. Mas isso é verdade, cara. Completamente. A gente brinca nessa questão, que eu falei que a gente brinca em questão de problema. A gente, tipo, nossa, eu vou precisar ir de transporte público pro Iron Maiden, por exemplo. Vou ter que pegar o trem. A gente zoa, tipo, olha pro, nossa, que problema você tem? Tipo, eu tenho que acordar. Tirando sarro, de verdade. Tem que acordar amanhã cedo pra trabalhar e tá cheio de neve, tá nevando. Nossa, né? Que problema você tem? Que problema que você tem? Você tá acordando de manhã em Montreal, vai trabalhar, ninguém vai botar uma arma na tua cara, você vai lá trabalhar, você não vai ganhar uma fortuna de dinheiro, mas tá indo lá. Nossa, que horrível, não é? Conte-me mais. Ligue aqui, 190 para denunciar essa situação. Falava, na verdade. Hoje em dia a gente já, tipo, não precisa mais dessa puxada de orelha, porque não é necessário, mas a gente falava nesse tom de sarcasmo, de fato. Porque quando você para pensar nos problemas que aparecem na sua vida, você tira você do centro do problema e coloca você do lado de fora para olhar do problema de cima. Sabe o que eu falei? Não existe um problema. Eu lembro uma vez que eu falei pra você assim, né? Você tava mal, que você ia trabalhar. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, Daitana, presta atenção no negócio. Um problema só é um problema quando ele se torna um problema. Exato. E aí você precisa saber o que é um problema. O que é na tua mente um problema? Pra mim é doença que você não se recupera. Sim. Morte. Ou você, sei lá, perdeu tudo que tinha. Sim. É um problema grande, mas isso essa questão financeira, por mais difícil que seja, você resolve. Porque o dinheiro contorna. Você fabrica. Fabrica como? Você procura um trabalho, vende alguma coisa. Faz um freela, faz qualquer coisa realmente. Você se ferra um pouco, mas você recupera. Sim. Agora, problema de saúde, você não recupera se você estiver ferrado. Sim. Morte, você não consegue reviver. Exato. Então, isso é um problema. Sim. Então, se o teu problema está sendo pegar o carro de manhã e atender o paciente, você não tem um problema. Exato. Quando a gente começou com essa mentalidade, uma coisa que me judiava muito era a questão de todos os finais de semana eu precisar trabalhar. E eu trabalhava, geralmente, ou você me acompanhava de final de semana quando estava livre, mas durante a pandemia o Vitor não podia sair de casa. Era realmente quem tinha o CREFITO, né, a carteirinha do conselho. Eu fiquei 3 meses trancado. Justificativa para sair de casa que podia transitar por São Paulo. Então, quando eu precisava ir de final de semana, era muito mais doído, que eu sabia que ele estava em casa de folga, né, porque ele trabalhava de segunda a sexta, e eu precisava ir pro lado de fora atender paciente, me expor e todo o restante questão do Covid. E eu, querendo ou não, a gente reclama, né? Mas aí é muito a questão, tipo, nossa, que problema você tem? Você está indo trabalhar final de semana, primeiro para cuidar de paciente, mas também para receber um salário no final do mês. Tadinha, ganhava mal, ganhava de 7 a 10 mil reais por mês. É um salário horrível no Brasil, não é mesmo? A gente sabe, né? Todo mundo no Brasil ganha 10 mil reais. É facinho, coitada. Que pena. E a gente falava desse jeito mesmo. Uma égua. Por quê? Quando você como eu disse, para sair do centro do problema, você consegue ter discernimento para poder resolvê-lo. Ou realmente parar de vê-lo como um problema. Porque, de fato, quando a gente sai
do centro, dessa questão do que você está vendo como um problema, você é capaz de resolver de uma forma muito mais tranquila. E um exercício que a gente gostava bastante de fazer é, ok, você tem um problema. Qual que é a pior coisa que você vai ter caso esse problema aconteça de fato? Eu tinha um problema na época, que era o medo de você estar fora rodando por São Paulo. Sim. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Assalto, assassinato, estupro. Isso é um problema. Sim. E como é que a gente resolveu isso? Imigrando para o Canadá. Foi essa saída que a gente encontrou. Né? Então isso é um problema. Era uma resolução mais a longo prazo, mas o que eu fiz no momento é escolher um pouco melhor sobre as regiões que eu trabalhava. Porque eu atendia Morumbi, Moema, Vila Olímpia, Pinheiros, mais ou menos essa região da Zona Oeste. Depois de um tempo, né? Porque no começo a gente chegou a atender paciente. Tatuapé. A gente atendia como se fosse eu atendendo. Mas você atendeu comigo no final de semana. A gente atendia Tatuapé, cidade de Guarulhos, Tiradentes. A gente lá na Zona Leste. A gente entrou em favela. Tucuruvi. Eu atendi de tudo. De vez em quando eu vejo os pontos no Google Maps que eu salvava o endereço. Tinha uns cantos lá da Zona Leste de São Paulo, assim, ó. Era horrível. Que, meu irmão, olha o risco. A gente rodou. Graças a Deus, esses 5 anos nunca aconteceu nada de ruim comigo e eu nunca vi nada acontecendo. Eu vi. Mas, em compensação, o Vitor infelizmente viu porque ele ficava me esperando entre o paciente e outro. E eu ficava na rua, né? Eu esperava na rua, lá dentro do carro. Exato. Às vezes à noite. Punk. E isso é um problema. Isso é um problema, exato. Então, o que a gente fez? A resolução mais rápida foi em questão de escolher melhor, né? Abrir mão de alguns outros pacientes e realmente ficar na minha zona de segurança, né? Como se São Paulo tivesse, né? Mas enfim. As melhores áreas lá tá aqui. Sim. Em questão de a médio e longo prazo, sair de São Paulo, sair do Brasil. Exato. Porque pra gente, principalmente pra área do Vitor, não era uma solução ir pra uma outra cidade menor. É o que eu falo, se eu tiver que voltar pro Brasil, eu volto pra trabalhar em São Paulo. E se não for remoto, tem que estar morando lá. Eu não quero voltar a morar em São Paulo, por mais que eu ame a cidade de São Paulo com todas as forças do meu coração. Pra mim, tem 2 cidades no mundo que eu adoro. São Paulo e Nova York. E Montreal. Montreal é linda também, mas não pega essas duas. Não pega as duas. Essa vibe de cidade grande, de cidade que faz acontecer. Não, cidade que faz acontecer. O cara que vai com a mentalidade pra vencer em São Paulo, ele vence. O cara que vai com a mentalidade pra vencer em Nova York, ele vence. Porque dá certo. Exato. Grandes cidades, né? A pessoa que tem a mente certa vai pra qualquer lugar e faz dar certo. Sim. Mas essas cidades têm o poder de impulsionar. Que foi o que aconteceu com a gente. Eu falava pra Daitana, com certeza. São Paulo é um movimento estratégico pra gente poder conseguir ganhar dinheiro e fazer outras coisas na vida. O que foi aconteceu? E eu falava que São Paulo seria a última cidade no mundo que eu iria morar. São Paulo é um motor da América Latina, cara. Mas a questão de entender isso, a questão de realmente entender que São Paulo seria super estratégico para qualquer um dos lados, foi uma mudança muito leve. Por mais que eu conhecesse São Paulo somente pela TV, em questão de poluição, em questão de trânsito, em questão de enchente, ter que acordar 4 horas da manhã para entrar no trabalho às 7. Cansei de ouvir isso aí de galera que eu ia falar, eu quero morar em São Paulo. O cara falava, você vai ter que pegar metrô, 3 metrô, 2 ônibus. O teu salário não vai dar porque o aluguel é muito caro e não vai sobrar dinheiro. Mentira. A gente saía de casa às 7 horas para entrar às 7h30, 8 horas da manhã no trabalho. Era 40, 50 minutos ali para chegar no trabalho. Para muita gente isso é muito tempo, mas 40, 50 minutos para você chegar no trabalho e sair, meu amigo, é do lado da tua casa. E para comparar com o nosso tempo de trânsito aqui em Montreal. Hoje a gente mora fora da ilha de Montreal e quando a gente vai visitar apartamento, por exemplo, para o primeiro apartamento sempre são 30 minutos. 30, 40 minutos se for um pouco mais afastado do centro. E Montreal é uma cidade de 2 milhões de habitantes, né? É uma cidade grande. Quando a gente precisa visitar outros apartamentos que são fora do centro de Montreal, a gente já chega a levar 2 horas para ir. Sim, e o trânsito de Montreal é duro, hein? Sim, principalmente na região ali de downtown, no centro da cidade, assim, uma bosta. Mas é verdade. Uma bosta. Então, mas enfim, não é um problema. Estamos trabalhando no lugar que a gente sonhou. E uma atividade, né, como eu disse que a gente gostava... Eu não lembro se eu terminei o raciocínio, mas vou falar aqui de novo para vocês gravarem. Uma coisa que a gente gostava muito de fazer é em questão de qual é a pior coisa caso esse problema realmente aconteça. Porque se o Canadá não der certo, a gente vai continuar em São Paulo.
Se o Canadá não der certo, por exemplo, agora que a gente está aqui, a gente vai aplicar por tal programa de imigração, ou a gente vai passar uma temporada nos Estados Unidos, a gente vai passar uma temporada em qualquer outro lugar. Pelo menos 6 meses a gente vai passar. É realmente ter na consciência o que pode acontecer de pior. Tanto por causa da sua ansiedade, tanto em questão de você ter consciência de como resolver caso alguma daquelas coisas aconteça. E eu já trabalhei com neurociência, é muito a questão de você não ter aquela informação pela primeira vez. Porque tudo pela primeira vez assusta. Sim. Então, se você não sabe como lavar esse copo pela primeira vez, vai ser assustador. Mas a segunda, terceira, 10ª vez, fica muito mais fácil de ser resolvido, fica automático. E as pessoas não têm a visão de longo prazo. A gente pensa, tá longe, não vai chegar. Se eu começar agora, vai demorar 2 anos para eu falar francês. Mas só que os 2 anos passa. Ele vai passar do mesmo jeito. Vai passar. Não interessa se você gosta ou não gosta. Vai passar. Então... Por que não fazer uma coisa que vai ao encontro do que você está querendo? Não faz muito sentido. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre gostou muito de fazer. Qual é a pior coisa que pode acontecer caso esse problema venha acontecer? Pôr meta no papel. Sim. Começar a ganhar confiança a partir do momento que você começa a bater as metinhas. Sim. Treinar a sua mente. Para não ver um problema. Para não ver um problema e saber qual é o problema, o que é um problema. Pensar no pior que pode acontecer se você não realizar tal tarefa ou tal meta na tua vida. E se você for casal, realmente agir junto. como casal. Realmente ter a consciência de que se você não tiver o mesmo caminho traçado para ir com essa pessoa... Tá cada um jogando para um lado. Exato. Aí, meu irmão, chega aqui que nem um dia a gente tava na França, Ai, gente, maluco, conversando com uma mina lá, o cara metendo o pau na mulher dele, que uma mulher... Como é que é? Eu não lembro. A mulher só reclamava, só enchia o saco, não sei o quê. Aí... Que acho que eles já vinham brigados do Brasil e vieram pra cá achando que fosse resolver e não vai resolver. Uma conversa extremamente desagradável. Isso que a gente nem estava participando, a gente só estava próximo do casal brasileiro. A gente tinha conhecido o cara no dia lá. Não, exato. Começou a trocar ideia com a menina lá e falar mal da mulher dele. Exato. Entendeu? Então, totalmente desnecessário no sentido de que você muda de país e leva os seus problemas juntos, vai dar ruim, vai dar merda. Se você não é um casal no Brasil, você não vai ser um casal não vai ser aqui. Casal aqui. Se você não é um casal sem filho, você não vai ser um casal com filho. Entendeu? Não vai salvar a parada. Sim. Não existe isso. Tem que ser parceiro. Principalmente porque pensa, no Brasil, você está na terra que você conhece, no bairro que você conhece, tem a sua família, tem os seus pais, os pais da pessoa que está com você, seus amigos, tem o shopping, por exemplo, que você sabe onde ir final de semana para distrair a cabeça, por exemplo. Chegando aqui, você não tem nada. Esse é outro ponto. A mentalidade forte. Sim. Você tem que entender que você não tem ninguém aqui, muitas vezes, e que você deixou todo mundo para trás, lá no Brasil. Sim. Você tem que saber lidar com isso, tá? A questão emocional pesa bastante se você não saber como contornar a situação. Por quê? Se você não dá bem com as pessoas que moram na sua casa, independente se é marido, se é mulher, se é filho X, as coisas realmente não ficam tranquilas para fazer essa adaptação. Então você tem que ter a mente muito bem trabalhada para você saber que você está a um oceano de distância de todo mundo. É só você pegar na internet, nas redes sociais, ou conhecer alguém que foi para o Canadá, que eu já escutei isso, que o Canadá separa casais. Porque o Canadá é o problema, entendeu? Não é o problema da família ou do casal que não soube lidar com essa mudança juntos. Separa, galera chega aqui e não sabe lidar com a situação. Exato. E não sabe lidar no sentido de não estar indo para o mesmo lugar. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu um do casal falando que veio para cá e a outra pessoa veio forçada. Veio forçada. Não vai dar certo. Outra coisa, o cara vem do Brasil para cá, às vezes ele tem uma posição de gerência ou de dono de empresa no Brasil, chega aqui, tem que entrar na base tudo de novo. Sim. Tem que pegar um entry level, um job, um trabalho de entrada. Aí esse cara, a mentalidade dele vai lá para baixo. Sim. Porque ele pensa, no Brasil eu tinha empresa. Aqui em cima. Tinha um histórico dentro da empresa. Cheguei aqui, eu não sou nada, velho. Sim.
Se você não tiver a mentalidade do objetivo, então eu quero morar no Canadá, quero ser residente. Vou começar de baixo. Você tem que ser muito forte para pensar isso, porque senão você volta pro teu conforto no Brasil. E tá tudo bem. Sim, e essa questão de começar de baixo, não necessariamente de limpador de chão, por exemplo. Ou alguma coisa realmente de entrada para alguma empresa. Prato. É realmente abaixar o nível da carreira que você estava. É muito pessoal isso, mas, por exemplo, o idioma que você vai chegar aqui no Canadá, independente se é inglês e francês, ou se você estiver indo para outro lugar do mundo, é o que manda. Porque a sua experiência no Brasil vai contar. Vai. Eles não vão jogar fora, porque... É que eles exigem experiência canadense também, mas a sua experiência lá vai contar? A experiência no sentido de realmente ter vivência na parte profissional. Sim. Claro que, é o que a gente fala, você precisa abrir a porta para o primeiro trabalho canadense. O restante ele passa a boia, vai rápido. Passa uma boiada. Exato. Por quê? Às vezes você tinha o cargo de diretor, era dono de empresa, era não sei o quê. Você vai ter que baixar um pouco o nível, porque você não tem a comprovação profissional naquele mercado canadense. Isso. Então, você ter a consciência de que você vai ter que baixar um pouco para poder entrar. Ou não. Você, por exemplo, você conseguiu entrar no mesmo cargo que você tinha no Brasil. Mas eu demorei 10 meses. E nesses 10 meses, entra a minha mentalidade de preciso melhorar o idioma. Sim. Preciso melhorar meu currículo. Preciso melhorar meu LinkedIn. E fui. Exato. Preciso melhorar a minha técnica na entrevista. E aí eu levei 10 meses para conseguir um sim. Sim. 10 meses assim, que a gente estava aqui, mas a gente ficou um tempo com o período de turismo, então, imagina, independente de tiver encontrado, não poderia assumir. Imagina se eu tivesse uma mentalidade fraca, o que eu ia estar pensando? Pô, eu não sirvo pro mercado, minha competência é uma merda, eu não sei fazer o trampo, tem caras aí que são muito melhor do que eu, vou voltar pro Brasil. Sim. Porque lá no Brasil eu vou conseguir emprego. Exato. Já eu era fisioterapeuta no Brasil, como eu disse, e eu vim já buscando a mudança de carreira. Então, eu já vim estudar marketing digital e entrei para trabalhar com vendas. Então, eu tinha essa experiência no Brasil, tinha toda a técnica a gente fala, de soft skill no sentido de como eu fazia para ser fisioterapeuta, como eu fazia com problema, como eu fazia com pessoas, e eu consegui o trabalho em 10 minutos. E há quem diga que você teve sorte, mas quando você tem a postura correta e a mentalidade certa, às vezes a oportunidade bate na porta. Sim. Que foi o que o Sam fez com você, que você já contou em outras vezes aqui. Sim. Que você não falava francês direito. Exato. E ele te deu a oportunidade. Por quê? Porque no mínimo ele viu o potencial. Uma pessoa que vê diferente, que pensa diferente. Você pode não ter a competência agora. Exato. Mas com o direcionamento correto, você tem potencial para ser extraído, entendeu? Sim. É muito saber onde você se encaixa. Porque você vir para o Canadá esperando que em 8 meses ele te dê o resultado que você tinha no nível no Brasil... Você vai andar de carrão zero, vai ter casa boa, não sei o quê. Pode ser que você venha no perfil que realmente essas coisas aconteçam. Ah, tem gente com esse perfil. Sim, mas tem gente que não, que precisa de um tempo, principalmente se você como casal, você com um casal com filhos, não esteja realmente os dois trabalhando, por exemplo, full time numa área de demanda, numa área que pague bem. Pode ser mais difícil, né? Pode ser mais difícil, aí que a cabeça do peão manda. Do mesmo jeito no Brasil que nem todos os engenheiros ganham X reais por mês. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Depende muito de cada pessoa e não necessariamente da profissão. Então é você ter a maturidade de falar assim, ok, vou baixar um pouco do nível da minha profissão aqui, mas em compensação eu sei que daqui 2 anos, 1 ano, eu já vou ter alcançado coisas melhores do que eu tinha no Brasil. Exatamente. No nosso caso, tudo que a gente alcançou, por exemplo, nós estamos oficialmente trabalhando nós dois e ganhando em dólar tem 2 anos. Ué. As coisas que a gente conquistou nesse 2 anos, realmente, os dois ganhando em dólar, foi coisa que a gente não imaginava conquistar no Brasil. Não. Se for pegar as coisas que a gente conquistou aqui e pegar essas mesmas coisas no Brasil, é o que eu sempre falo, para eu ter essa caminhonete no Brasil, eu tenho que ser o fazendeiro. Sim, nós temos uma F-150 e, de fato, é impossível ter uma dessa no Brasil. Para quem é pobre, para quem é classe média, é difícil. Não dá para você pagar 600 mil reais ou R$1 milhão numa caminhonete. Aqui eu posso tendo um trabalho que me paga legal aí. Entendeu? Mas eu tenho outra coisa.
eu trabalhei o meu perfil para estar estrategicamente bem posicionado no mercado norte-americano, que eu trabalho com tecnologia. Tecnologia já está em outro nível de demanda, de procura. Isso de 2000 para cá. A tecnologia sempre foi alta, né, na verdade. Mas mais agora, principalmente depois da pandemia. Então, Durante a pandemia, né? Trabalhei o meu perfil estrategicamente para entrar nas áreas de demanda aqui. Exato. Né? Não fui aquele cara que vinha aqui, vamos vender tudo e vamos para lá, vamos ver o que dá. Não é assim, a gente não fez isso. A gente não fez isso. Por mais que tem bastante gente que faça, não foi um perfil que a gente fez. O Vitor, por mais que ele demorou 10 meses para conseguir um trabalho aqui no Canadá, ele continuou trabalhando para empresas do Brasil. Então, isso fez com que realmente a nossa adaptação fosse aos poucos. Foi realmente uma adaptação leve. Que nem o pessoal fala, perrengue de imigrante, perrengue de recém-chegado. A gente não teve nenhum perrengue. É que o cara que bota isso na internet faz isso para ganhar like. Exato. O que é perrengue? Depende da visão de quem? Do recém-chegado? Perrengue é sinônimo de problema. O que é problema? Volta a pergunta. As pessoas colocam como perrengue, problemas, a questão de ter que pegar o busão para trabalhar. Então, fica complicado. Então, assim, para a gente poder pensar aqui em como ter uma mentalidade vencedora a gente precisa identificar um problema, saber o que é um problema, pensar estrategicamente no nosso objetivo, ter um objetivo e trabalhar para isso. Sim. Né? E se você for um casal, trabalhar junto para ir para o mesmo lugar, né? Exatamente. Tem que caminhar junto. Se não caminhar junto, meu amigo, é cada um para um lado e Deus por todo mundo. Né? A gente já viu o caso aqui de gente reclamar da mulher, né? Infelizmente. falar do marido, falar da mulher que não tá junto, que não sei o quê, que não tem o mesmo rumo, o mesmo objetivo na vida. Não estão na mesma página, né? Vieram para o Canadá para resolver um problema que o problema era dentro de casa e não um problema de ambiente que a pessoa vivia. O país não vai te ajudar muito, não vai renovar o teu casamento. Exato. Então você tem que ter a mentalidade para isso, né? Para poder fazer dar certo. Se não tiver a mentalidade forte, a mentalidade certa, a chance do fracasso aumenta muito. Tá? E uma coisa que eu vejo muito legal no jeito que a gente vê a vida é de realmente ver tudo de uma forma positiva e não iludida. Então, realmente agradecer e ter a consciência de que a gente saiu de Marília, nós saímos de... Um quartinho dividido. De um quarto dividido e saber, hoje agradecer a possibilidade que a gente tem, por exemplo, de cada um ter um iPhone diferente. Então, a gente poder sair na rua e ter a segurança, eu poder andar sozinha de noite. Exatamente. É saber enxergar as coisas que você vive hoje e lembrar do momento que você, imaginava que era uma coisa muito distante de acontecer, da rotina que você tinha. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Que a gente faz muito. Quando eu comecei a trabalhar, eu era um office boy de bicicleta. Só tinha uma bicicleta para trabalhar. Exato. E eu fazia os piores lugares da cidade. E hoje estamos aí, trabalho de casa. Sim. A gente ganha bem, né? Tem uma baita caminhonete. As nossas férias foram 18 dias rodando os Estados Unidos e depois 18 dias no Brasil. E 18 dias com meus pais aqui e depois 18 minha mãe e dias meu com tio a sua mãe aqui. Então é outro nível de vida que a gente saiu de dividir um quartinho em Marília. Sim. Dividir um aluguel, a gente ganhava R$1.300 para nós por dois mês para viver. Então é muita diferença quando você muda o pensamento. Exato. A gente atingiu tudo isso depois que mudamos. Tá caindo ali. Depois que mudamos a forma de pensar. Sim. Certo? E a forma de agir. Exatamente. Porque você só ter o pensamento e a vontade de realmente resolver e realizar alguma coisa não vai te fazer mudar a página. Uhum. Você realmente precisa ter a consciência de que para você comprar uma casa, você precisa começar a guardar aquele 1, 2, 10 reais por mês para você conseguir chegar ao ponto de ter o dinheiro para dar entrada numa casa. Exato. Ou para comprar um carro. Ou, por exemplo, uma coisa que a gente peca muito ainda é a questão de exercício físico. Mas a gente sabe que isso é uma servergüense nossa, porque a gente não levou como prioridade para nossa vida. Porque a gente está priorizando outras coisas no momento, exato. E fazer exercício é uma coisa que a gente tem vontade, mas não é uma coisa que se tornou prioridade para a gente. Virou hábito.
Então, outros níveis de prioridades para sua vida. Fazer uma viagem, mudar de país, comprar um carro, comprar uma casa. Que seja, adquirir um hábito novo. Então, realmente, coisas que vão te tirar daquela posição que você não está feliz, precisa ser aplicado de uma maneira muito mais gostosa, muito mais leve, muito mais realmente mão na massa. E como é que a gente definiu essa mentalidade vencedora? Como que foi o processo? Nossa. Foi um processo de tomada de vergonha na cara? Ou foi assim, foi tanto problema atrás de problema que a gente chegou num buraco e falou assim, ou a gente muda. Eu acho que a gente começou a se perder. Porque a partir do momento que a gente percebeu que a gente só estava vivendo, dividindo apartamento e pagando as contas proporcional ao que cada um ganhava de salário, a gente começou realmente não saber para onde ia cada um e não saber o que ia fazer juntos. Então, a gente se sentou tipo, ok, nós queremos ficar juntos, então a gente precisa saber para onde a gente vai. Exatamente. Mês que vem, ano que vem e daqui 5 anos. Porque a gente sempre foi ambicioso. Sim. A gente queria ter uma vida boa de ganhar grana. Exatamente. Para poder usufruir das coisas boas que o dinheiro pode comprar. Sim, mas eu estava... poucas palavras é isso. Sim, mas eu estava muito batalhando por mim e você por você. Exato. A gente não estava batalhando junto pelo sonho um do outro, pelas metas um do outro e pelas nossas metas juntos. A gente precisa entender que o casal é um time. Se esse time não tá jogando para chegar no mesmo gol lá na frente... Tá um pra cada lado, né? Sim. É a mesma coisa que o time tem um cara fazendo gol contra. Tem um atacando e o outro fazendo gol contra aqui. É o que a gente sempre fala, né? Somos eu e você contra o restante, não eu contra você e você contra mim. Exatamente. Então a gente sempre tá na mesma página em questão do que a gente vai fazer, do que a gente vai conquistar, do que a gente vai fazer semana que vem, qual que vai ser a próxima viagem, qual que vai ser o próximo bem material que a gente vai adquirir. Tá, faz sentido a gente comprar um copo para poder trocar os copos que a gente tem hoje? Não, não faz sentido por enquanto, porque a nossa prioridade é isso. Ou sim, faz sentido porque esse copo eu já enjoei, vamos trocar ele. É sempre muito de acordo. Quando um não de um dos lados não vem de uma forma leve ou não vem um sim dos dois lados de forma que os dois estão concordando para fazer alguma coisa. É a questão, se não é um sim óbvio, não é um sim. É um não óbvio. É um não. Tudo que é um sim óbvio é fácil de você identificar. Agora, se você tem dúvida ou se é um não óbvio, é não. Exato. Entendeu? Você lembra da GoPro, né? Eu lembro da GoPro. A GoPro foi uma câmerinha lá que eu comprei. Falei, vou comprar, não vou nem falar com a Daitana, né? Foda-se. Comprei, nunca usei. Caguei no dinheiro. Joguei fora. A gente brinca com esse exemplo porque a gente já tinha decidido unificar a nossa vida. E... Não tanto, porque isso foi em 2016. Foi antes ainda, né? Foi 16. A gente já estava junto, mas... Tava em Marília ainda. Exato. Então, a gente não tinha começado. Falei, vou comprar uma GoPro, vou ficar radical. Nossa, o maior engano da minha vida. Depois que a gente começou a consultar um outro para comprar, para ver se fazia sentido, ou ouvir pelo menos a opinião do outro em questão daquele gasto, nunca mais deu ruim. Depois eu comprei o videogame. O videogame deu bom. O videogame deu bom. O Xbox deu bom. Brinquei bastante, usei bastante, depois vendi para poder vir embora para cá. Exato. Então, até hoje, tudo que a gente vai fazer em questão de comprar caminhonete, mudar de casa, como eu disse, trocar de copo, ou montar uma empresa, igual a gente está fazendo aqui no Canadá. Daí então saiu. Você que saiu de atendente de balcão para empresária. Brasil e aqui, exato. Né? Já ganhou mais dinheiro com a tua empresa do que com as duas empresas que você trabalhou aqui de carteira assinada. Aqui no Canadá, exato. E balcão de loja no Brasil também. Balcão de loja no Brasil. Porque meus pais têm empresa, eu trabalhei 6 anos com os meus pais, mas num certo ponto ali da vida eu decidi sair realmente fazer a minha vida profissional fora dali. E eu trabalhei como vendedora numa loja de artigos de celular, capinhas. E depois eu trabalhei mais 1 ano na água de cheiro. Então eu vendia perfumes. Entende tudo de perfume. Ai, delícia. E depois eu fui fazer fisioterapia ainda, né? A faculdade, que acabei saindo realmente da área que é a empresa dos meus pais. Então, tudo que a gente tem hoje, eu sei que foi por mérito nosso. Tudo que eu conquistei hoje na minha vida foi por mérito meu. Foi.
Claro que o suporte e o apoio de saber que os meus pais, a nossa família está lá para poder nos auxiliar. O suporte é fundamental, emocional, principalmente, a gente sempre teve. Isso, nós somos totalmente gratos por tudo que eles fizeram pra gente. Tanto em questão de dar o apoio pra gente vir pro Canadá, dar o apoio pra gente ir pra Marília, dar o apoio pra gente ir pra São Paulo, dar o apoio pra tudo que a gente fez hoje. Realmente foi essencial para que toda essa mudança fosse acontecer de uma maneira muito boa. Pois é, mas é o que a gente falou. A gente tinha um objetivo maior de mudar para cá. Vamos voltar. Objetivo maior lá. Sim. Metona. A gente pensou pequenininho e foi passo a passo projetando e trabalhando estrategicamente para a gente chegar aqui hoje. Sim. Agora o nosso prazo é aumentar a empresa. Sim. Né? Que nessa questão de saber como funcionava para realizar a nossa meta, a primeira coisa foi em questão de entender os tipos de vistos que a gente poderia ter aqui. Os tipos de imigração possíveis para brasileiros aqui para o Canadá. Como seriam os colleges, como que seria... Entender realmente o básico de como fazer aquilo acontecer. E informações oficiais sobre imigração é somente no site do governo. Tá? Sim. Quando você consome algum influencer, como a gente, como qualquer outro, você está entendendo sobre um pouco do lifestyle, do estilo da vida da pessoa no Canadá. E aí cada um é um. Cada um tem uma vida. Se for focar um pouco mais em questão burocrática no processo de imigração, não leve aquilo como regra, não leve aquilo como oficial. Porque caso você tenha interesse de vir para o Canadá, você sabe que pelo menos... A cada 2, 3 meses, eles mudam todas as regras. Então, cuidado para não colocar uma coisa como lei na sua cabeça, sendo que você não está consultando os sites oficiais. E não fica esperando misericórdia do governo, né? Porque o governo não vai pensar em você aí, chapeuzinho vermelho, tá? Só porque o Canadá precisa de imigrantes. Precisa de brasileiros. Ah, o Canadá precisa de brasileiros, meu Deus. O Canadá vai à falência sem brasileiros. Isso é uma grande mentira. Exato. Ele precisa de pessoas qualificadas. Ponto. Ponto. Não é esse o ponto. Exato. Vamos lá, vamos falar sobre a nossa mentalidade, sobre como a gente chega lá. Então, se você não for um gato e consiga vir para cá de forma gratuita... O Calvin tá de olho na água. Realmente as coisas vão ficar um pouco mais complicadas para você, né, Tio? Vem, grandão. Isso, pega ele, vida. Vem cá, gordinho. Vem no colo. No colo não vai dar, no colo não vai dar. Tadinho. Vai pra lá. Aí, quietinho. Então, você conseguindo ter as metas, conseguindo enxergar realmente o que é um problema na sua vida e conseguir enxergar as coisas que você tem hoje e ser grato no sentido de realmente você ter conquistado a possibilidade de comprar alguma coisa, de ter uma vida mais tranquila, de ter uma vida mais saudável, de realmente... ter realizado já pequenas coisas que foram incrementando na sua rotina, vai te ajudar a fortalecer essa mente para poder alcançar o próximo passo. E outra coisa, quando a gente adquire, a gente desenvolve a nossa mente para ter esse tipo de pensamento, a gente consegue o talento de prever o futuro. Exato. Eu lembro da gente lá em Santa Cruz falando, a gente vai embora pro Canadá. Vocês vão poder visitar a gente. Quem for visitar a gente em São Paulo vai poder visitar a gente lá no Canadá. Aí a galera meio que, né? Leva aquele negócio. A gente mudou pro Canadá. Lá no Brasil, depois que a gente mudou pro Canadá, antes até no Brasil eu falava, eu vou ter minha caminhonete no Canadá. Eu vou ter minha caminhonete, eu vou comprar minha caminhonete. Viver no subúrbio. E viver no subúrbio. A caminhonete está na garagem. E o subúrbio está aqui. Exato. Eu falei ano passado lá no Brasil, que a gente foi um mês lá. Em 5 anos, eu vou tirar a minha Porsche. Eu vou tirar. Pra você saber, você vai ter que ficar aqui mais 5 anos. Eu vou pegar uma zero na loja. Vai acontecer. Vai acontecer, exato. Porque a gente sabe que a gente está trabalhando estrategicamente para chegar em um momento de vida que a gente vai poder ter esse tipo de coisa. Qualquer coisa que a gente queira. Porque aqui também literalmente... é mais fácil. Mais fácil, porque é mais barato. Mas não é questão de ser fácil. É questão de você saber onde você vai chegar. Exatamente. Então a gente criou a minha empresa, criamos a empresa da Aitana e já temos outra empresa já rolando outros projetos. Exato. Subindo o degrau para chegar onde a gente quer.
Sim. mentalidade. E não estamos falando necessariamente de bens materiais. Estamos falando do jeito de realmente viver os dias. Quantas e quantas pessoas a gente já conheceu nesses quase 3 anos de Canadá? Tanto pessoas daqui como pessoas de Santa Cruz, né, a cidade de nossos pais, pessoas do Brasil, que o máximo que a pessoa consegue enxergar, amanhã cedo eu tenho que acordar para ir trabalhar de novo. A pessoa vive pro dia seguinte. Então, se você aí, cara pálida, tá vendo isso? Você vive pro dia seguinte, você vive para pagar a conta, você não vai sair da onde você tá. Para você chegar a algum lugar na vida, você tem que dar um passo. Diferente. É um passo diferente, é um passo de fé. Tem que pensar diferente. Tem que organizar a sua vida. Sim. Né? Tem que ter coragem para fazer as coisas. Porque pra gente fazer uma imigração dessa aqui, o cara que vai para os Estados Unidos e atravessa pelo México, esse cara tá muito motivado para fazer isso. Mas muito motivado. Porque ele arruma uma dívida com um coiote. Sim. E aí quando ele chega lá, corre risco de morte, corre risco de ser preso e deportado. E ele chega lá e ainda tem que trabalhar que nem um camelo para pagar o coiote, que cobra na média $25 mil para te atravessar. Ele tem que pagar a dívida com o cara, que é um bandido, tem que sobreviver e tem que mandar dinheiro para a família. Esse cara que vai para os Estados Unidos, esse cara tá muito motivado. Ele faz acontecer. E o cara fez acontecer. Pode ser que não ficou rico, mas foi. E a grande maioria paga as contas. Os que não se ferram, né? Paga as contas, manda dinheiro e depois volta embora, ou fica lá para sempre, ou se regulariza, enfim. Até esses caras têm um objetivo claro na mente deles. Sim. E eles vão até as últimas consequências para atingir. Por que com você vai ser diferente? Tá entendendo? E uma coisa que influencia muito nessa questão de como você vê a vida são as pessoas que também estão ao seu redor. É perigoso isso aí. E eu não estou falando somente de pessoas presencialmente do seu lado. Rede social. Muito cuidado com quem você acompanha. Quais canais, quais perfis você acompanha no dia a dia. Qual tipo de conteúdo no sentido que a pessoa está mostrando uma vida que você deseja conquistar. E não estou falando somente de Canadá, estou falando disso de mundo. Tem que tomar cuidado com os vendedores de curso barato também aí, que você consome coisas que ele está fabricando para te vender no final. Exato. Mas é justamente no sentido de quê? Que tipo de vida você quer? Você quer entender, por exemplo, a sua meta é ter uma casa própria no Brasil. A sua meta é comprar um carro, uma Porsche. Enfim, essas pessoas que você tem acompanhado nas redes sociais, faz sentido você acompanhar? Elas estão, não estou falando todas, tá? Mas pelo menos uma grande parcela ali das pessoas que você está seguindo, tá levando para uma vida que você deseja conquistar? A nossa maior distração aqui em casa é ficar assistindo podcast de pessoas que a gente se inspira muito. Exatamente. Pegando o conhecimento, tá certo que a gente falha um pouco na hora de aplicar, mas a gente pega o conhecimento e depois, durante o nosso dia, a gente busca uma maneirinha de encaixar o conhecimento que a gente adquire, né? Então, o que a gente fez? A gente parou de usar a internet como uma dopamina barata, né? Consumindo dancinha de gato, e a gente passou a consumir a internet a parte de conhecimento, a parte de coisas que ajudam a botar dinheiro no nosso bolso. Exato. Porque a nossa meta hoje é ganhar dinheiro e pegar a nossa cidadania canadense, cara. Exato. É isso. Tanto que, já um parênteses bem grande, se você percebeu, por exemplo, que eu parei de te seguir, não é porque eu não gosto mais de você, tá bom? É só porque nesse momento... Não leve pro coração. Não leve pro pessoal, pelo amor de Deus. É somente porque, nesse momento, as metas que eu tenho, não faz muito sentido eu ficar acompanhando pessoas que ou não estão, ou que são pessoas que não vão acrescentar em nada no conhecimento que eu preciso ter para alcançar a vida que eu quero. É justamente por isso. Tem muita gente que me segue e eu não sigo de volta, tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem. Eu sigo lá no Instagram. E outra coisa, o Instagram não exibe... Você pode seguir todo mundo que você quiser. O Instagram vai te exibir 10%. 15 caras na tua timeline, que é a galera que você mais interage. Sim. Os outros 780 contas que você segue não vão nunca aparecer para você. E já levando para um outro lado, foi uma coisa que eu comentei, né? Quando eu percebo que alguém deixou de me seguir por N motivos, é uma sensação tão leve no sentido de que você saber que eu, por exemplo, parei de seguir porque a pessoa não faz sentido pro tipo de conteúdo que eu quero consumir nesse momento, te traz uma leveza depois. E não ver isso como um problema. Porque fulano parou de me seguir, porque não gosta mais de mim, não quer falar comigo.
Não, gente, só não faz mais sentido nesse momento. Pode ser que daqui a algum tempo, 6 meses, 1 ano, eu volte a se seguir ou você decide seguir a pessoa de volta. Mas nesse momento, não vai ser um conteúdo que vai acrescentar na questão do meu conhecimento para alcançar a próxima página que eu desejo. A nossa vida está sendo construída de uma forma muito estratégica para atingir nossos objetivos. Sim. Então, o conteúdo que a gente consome no Instagram é estratégico. O conteúdo que a gente consome no YouTube é estratégico. Os livros que a gente lê, a Laetana lê muito mais do que eu, né? Mas é estratégico. As empresas que a gente criou são estratégicas. O movimento, o passo que a gente vai dar amanhã é um passo estratégico para estar mais perto do que a gente quer. Então, meio resumindo tudo isso que a gente falou até agora, do que você precisa para ter uma mentalidade vencedora. É a questão de ter metas, saber todos os dias para onde você está indo e o que você está construindo para alcançar aquilo, né? Isso aí é fundamental. Meta a base de é o pilar. Tudo. É você saber, por exemplo, se você for um casal, é saber se a outra pessoa está indo com você também ou se está indo para uma outra direção diferente, para ou vocês se alinharem ou realmente ver se os sonhos são muito dispersos um do outro, para ver se realmente vale a pena vocês insistirem no relacionamento ou se realmente um está disposto a abrir mão de algumas coisas e não somente de um lado, realmente os dois lados. Estar ciente de que para fazer o relacionamento acontecer, vocês precisam ter metas juntos. E isso vale para qualquer coisa. Não importa se você vai mudar de país, não vai. Se vai ter filho, se não vai ter filho, como que vai ser a finança, se vai ser dividido, se vai ser compartilhado. Se não for junto, é aquela história, a molecada fala, tá junto, tá junto. Tá junto, exatamente. É do começo ao fim, tá junto, tá junto. E não tô falando no sentido de cada um perder a sua individualidade. Que nem eu comentei, né? Quando a gente começou, eu tinha os cursos que eu queria fazer na minha área e o Vitor queria os cursos que queria fazer na área dele. Eu era a área da saúde, o Vitor tecnologia, nossas áreas meio que não se conectavam, né? Em questão de ser os mesmos cursos. Então, saber que eu tenho a minha individualidade e a minha... meu crescimento profissional não impede de, por exemplo, a gente programar alguma viagem no próximo mês, no próximo ano, ou fazer essa mudança de país, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, trocar de apartamento, fazer alguma atividade juntos, ir para um parque todo final de semana que a gente começou depois ir, enfim, realmente ter coisas que construa a nossa vida junto. Saber quando é um problema é outro passo muito importante. Tenha definido na tua mente o que é um problema, porque às vezes... E o que é um problema? O que é um problema? O problema é o seguinte, você tem uma doença grave que não tem cura, você ou alguém está morrendo ou morreu, isso é um problema. Sim. Fora isso, desculpa. Tudo você não tem um problema. Tem resolução. O resto tem resolução. Ah, mas eu tô ferrado de grana. Dá para resolver. Você trabalha mais, você vende alguma coisa, você pede um dinheiro emprestado, depois paga pro banco. Dinheiro, você... Constrói, você fabrica. Fabrica o dinheiro. Você consegue ir atrás. Agora, se a tua saúde foi pro saco, acabou. Se você morreu ou alguém que você gosta morreu, acabou. Isso é um problema. De resto, você resolve. Você consegue resolver. Você não está atado. Você tem aqui dentro a máquina mais poderosa da história do universo, que é a tua cabeça pensante. Bota ela para pensar, para trabalhar para você. E não é para você sentar lá na frente do Jornal Nacional, assistir a novela e ficar lá passiva, né? Com dopamina vagabunda na cabeça, entendeu? Sim. Acessando o X, né? Bota alguma coisa útil na tua cabeça. Então vai trabalhar. Então o que você pode fazer para sair do buraco em que você está? Que foi o que a gente fez. A gente estava numa situação extremamente incômoda na nossa vida, que a gente via a galera lá vivendo uma vida boa e a gente aqui nessa vidinha bunda. Pagava a conta no final do mês. Exato. É exatamente isso. E hoje nós somos os primos que moram em outro país, que viajam para a Europa, Estados Unidos, que viajam aos Estados Unidos. Né? Estamos com bastante viagem para o ano que vem, inclusive, mas é realmente você saber quando é um problema. Uma coisa que a gente fazia muito era em questão de, nossa, tenho que fazer tal coisa. A gente realmente falava com um tom de sarcasmo, olhava a pessoa, tipo, nossa, que problema você tem? Tipo, nossa. Que preguiça de você. Entendeu? Eu tenho que aspirar a casa hoje. Nossa, que horrível, né? Aspirar a casa horrível que a gente mora aqui. Né? Então, essa questão de realmente... tirar a pessoa, tirar você, no caso, de dentro do problema e colocar você em cima para olhar o problema de cima, ficou realmente de uma forma muito mais
fácil para resolver aquele problema. Sim. Então, nossa, meu problema era trabalhar de final de semana, como eu disse. Sério mesmo? Tipo, você tá reclamando do trabalho que você... realmente, tipo, você conseguir não ver um problema onde não há um problema. A gente sabe que é difícil, né? Não é fácil você ter que trabalhar sábado e domingo. Né? A Tana tinha semanas de trabalhar de segunda a segunda. Sim. E só folgar a cada 15 dias. Dentro do mês eu tinha 3 folgas, 4 folgas. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas você escolheu viver aquela vida. Se você viver abaixadinho assim, ó, deixando a vida te chicotear, meu irmão, vai piorar muito a tua situação. E é justamente nessa situação de você se colocou nessa situação. Eu fui trabalhar de fisioterapeuta, então eu precisava dar assistência para os pacientes que precisavam de fisioterapia 2 vezes por dia, todos os dias. Eu optei ir para São Paulo junto com o Vitor e viver a loucura da cidade grande, no sentido de que a gente morava numa cidade pequena. Então, todas as situações que eu tinha na minha vida lá atrás, que eu tenho na minha vida hoje, eu escolhi e fiz escolhas todos os dias para viver aquilo. Exato. Não é provado cientificamente, mas se você analisar ao teu redor, as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm uma visão de mundo vencedora. Sim. Elas têm uma visão, enquanto um está enxergando um buraco, um problema, o outro está enxergando uma oportunidade. Sim. O cara está enxergando um jeito de sair dali. O cara está vendo uma forma de ganhar dinheiro a mais. E a pessoa, muitos desses bem-sucedidos aí que a gente vê por aí, saíram do nada. E chegaram a um lugar porque a mente dela conduziu ela para lá. Não foi só boas oportunidades que apareceram. Ele teve a inteligência de perceber a oportunidade. Que se o cara tivesse numa mentalidade pobre, numa mentalidade ruim, ele ia falar, essa aí é arriscada, hein? Deixa quieto. Eu não vou entrar nisso aqui, não. Eu não vou entrar na TI, não, porque tem um monte de designer já que faz isso aí. Sim. Eu não vou mandar meu currículo aqui no Montreal, não, porque, tem chinês mandando currículo, tem americano mandando currículo. Tem indiano. Eu não tenho condição de competir com esses caras. Quando, na verdade, eu pensei o quê? Falei, o quê? Meu irmão, olha meu portfólio, velho. Sim. Eu posso fazer, aqui é BR, pai, que o pai é criativo, meu irmão. Sim. E tô lá, tô trabalhando. 2 anos já na minha empresa. Então, realmente, essa mentalidade de estar aberto e saber, é aquilo que as pessoas falam, né? A oportunidade passa. Você vai estar pronto e aberto para assumir essa oportunidade como sua? Ou você vai deixar ela passar e, tipo, beleza, acabou e... Exato. Se você não tiver a mentalidade certa, você não pega a oportunidade quando ela passa. Exato. E saber que todas as suas atitudes no seu dia estão te levando para algum lugar. Para algum lugar. Então, se a tua meta é ter um corpo bonitão, trincado, não tem outro caminho, cara. Não é só comer saladinha. Tem que ir pra academia todo dia. Tem que mudar a alimentação e fazer todo dia. Eu sei. Então, a gente não chegou aí nisso aí. Porque não foi... Porque não foi a prioridade. Não virou hábito, não virou prioridade. Porque a nossa prioridade hoje está em outros aspectos. Exatamente. Não é a prioridade de cuidar do nosso corpo. A gente cuida da nossa saúde em questão de alimentação. Mas a gente não cuida em questão de exercício físico por enquanto, porque hoje a nossa prioridade está em outra coisa nesse momento. Exatamente. Então você realmente saber que todas as suas atitudes do seu dia, hoje, vão te levar para algum lugar. Faz sentido para onde essas atitudes estão te levando? Uhum. Ou você vai precisar fazer algum... redirecionamento estratégico. Exatamente, para te levar para outro lado. Se você chegou até aqui no vídeo, chama o teu marido, chama a tua mulher e fala, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Converse, Sim. Tira as crianças da sala, bota o teu marido e tua mulher na mesma página. Estamos na mesma página quanto a esses planos aqui, ó. Não precisa ter nada a ver com o Canadá. Sim. Só se alinhe com o outro. Porque não adianta nada você fazer uma coisa e esquecer de combinar com os russos. Quem conhece essa? Tem que combinar com os russos também, entendeu? Exato, principalmente casal. Quantos e quantos atritos a gente escuta que acontece porque uma pessoa fez uma coisa que a outra não estava ciente do que estava acontecendo. Quando viu, aconteceu. Meu marido comprou um carro. Minha mulher comprou... Tal coisa. Enfim... Qualquer coisa que realmente não está de comum acordo. Não estou falando para você prestar conta de tudo que você faz,
Mas a partir do momento que as coisas são unificadas, a questão da gente combinar o que a gente vai fazer esse mês fica muito mais leve e a gente realmente decide juntos tudo que vai, por exemplo, entrar na nossa casa. E quando a gente quer fazer alguma merda, a gente usa exatamente esse termo. A gente fala, mozão, vamos fazer uma merda? Aí a gente fala, vamos fazer uma merda. Vamos fazer uma merda. Qual vamos é a merda? 2 dias antes comprar a passagem pro Brasil e passar 18 dias? Vamos comprar a caminhonete? Vamos. A gente realmente assim, sempre tá, juntos pra fazer alguma coisa diferente pela nossa vida. Exatamente. E a gente celebra todo dia a gente celebra alguma coisa. No café da manhã e no café da tarde. Tudo que a gente pega pra tomar, a gente brinda. A gente não brindou aqui agora, mas o nosso café da manhã a gente brinda. E o nosso café da tarde a gente brinda. Tudo que a gente toma, na verdade. E se a gente for tomar vinho, a gente brinda. Mas é brindar a alguma coisa. Então, a gente já falou sobre isso em outro podcast. É realmente de olhar o seu dia como uma forma de brindar a alguma coisa. Isso muda a forma como você começa o teu dia, que você já começa o teu dia para cima. Sim. Você não começa para baixo. Se você levantar da cama cedo e falar, nossa, segunda-feira... Ativa a soneca aí. Segunda-feira eu vou dormir um pouco. Ai, tem que trabalhar, cara. Que coisa... Você vai ter que trabalhar a tua vida inteira, cara. Esquece. Então... Ou você torna aquilo uma forma agradável. Exato. Ou você torna uma forma agradável, porque aí não tem essa possibilidade. Você vai virar agora pra gente falar assim, mas pra você é fácil. Vocês já estão trabalhando dentro de casa, fazendo dinheiro, já imigrar. É fácil agora. Sim. Porque já foi muito difícil, foi muito pior lá atrás. E não é fácil também, se a gente for pensar. Porque a gente está almejando outras coisas maiores pro futuro, que a gente está trabalhando agora, ralando agora, para colher daqui 5 anos. Exatamente. Então a gente está colhendo outra coisa. Né? Então não fica com essa, não, de que para você é fácil, você já está trabalhando home office. Olha, concordo, essa questão de home office, depois da minha vida de 5 anos trabalhando quase todos os finais de semana, de segunda a segunda em São Paulo, dirigindo para cima e para baixo, a vida de home office, meus queridos, sonho. A meritocracia funciona. E a gente está aqui agora porque nós fizemos por merecer. Exato. E eu tô há 14 anos no mercado. Sim. Eu nunca trabalhei home office, sempre preferi escritório. Eu só fui pro home office porque a pandemia me jogou lá. E não quero mais sair. E tô aqui hoje, trabalho como sênior, entregando projetos top de linha, jogando a Champions League da tecnologia. E é o que mais entrega porque eu mereci estar na aqui. Empresa. De UX, com certeza. Com certeza. E assim, então a gente chegou aqui por merecimento. A meritocracia, ela é uma palavra que muita gente odeia, mas ela é real. É real. Se você não gostar, tudo bem, direito seu. Mas a vida vai dar plá na tua cara com a meritocracia. Viu? Que agressividade. Não faz por merecer não, pra você ver. Exato. Você espera Deus caindo do jogo no teu colo. Não dá certo. Então você saber quando é um problema e quando não é um problema, ter metas. Jogar junto. Jogar junto com a pessoa que está com você dentro da sua casa. E não só talvez como casal. A gente não tem filhos, então eu vou falar mais na questão de achismo, entre aspas, da minha parte, mas a questão de todo mundo estar na mesma página. Por quê? Nós vamos mudar de país, por exemplo, a gente fala bastante do Canadá, mas as crianças não participam do processo. É importante, né? É importante realmente envolver e saber que elas são parte do projeto de mudança de alguma coisa. É realmente colocar todo mundo na mesma página. Você como casal, você como pais, mãe, pai das crianças, acho que é muito importante você envolver todo mundo que vai estar envolvido naquela mudança de vida. Porque a criança pode não querer, mas tudo bem. A criança não é questão de querer, é questão de participar. Participar e mostrar, né, pra criança, pô, vai ser legal, tem isso aqui que é diferente. É difícil, a gente não é pai, é difícil falar, mas envolver, dependendo da idade da criança, ela fica muito mais consciente e não se sente excluída daquilo que está acontecendo. Teve um dia que eu fiz a call com uma pessoa e eles estavam em vias de ter o visto aprovado e a criança, não lembro a idade da criança, mas a criança não estava sabendo, nem os pais, nem a família, que eles estavam de mudança para o Canadá. Eles só iam avisar todo mundo quando estivesse com o passaporte aprovado em mãos. Com o passaporte do visto, né? Na moral, isso é muito perigoso. Por quê? A criança não foi acostumando com a ideia de mudar de escola, mudar de amigos, ficar longe dos avós, ficar longe dos tios, dos primos, de todo mundo.
E vai ser um choque tanto para a criança como para os pais desse casal, para a família, de você não foi envolvendo essas pessoas no processo de mudança. Então chega uma pancada essa informação para as pessoas, ou mesmo para a criança, para você, que acaba gerando um estresse, um trauma desnecessário se você pelo menos envolver as pessoas que estão na sua casa naquela mesma mudança. Exatamente. Então você bateu todos os pontos, né? Falamos, anotou? Você anotou? Anota e pratica. Cria uma listinha amanhã. Exato. É justamente isso. Como criar as metas. Simples. Metinha é a meta que você pode realizar essa semana, esse mês. Metas são as metas de médio prazo. O que você pode fazer em 6 meses, em um ano? Não, você vai falar que 2 anos, até 2 anos ali. Depende do tamanho dos teus objetivos. E metona, o que você pode fazer em 2 anos, 3 anos ou mais? 4, 5 anos. Meu sonho é ter uma casa de $1 milhão daqui 10 anos. Ok? Se planeja? Então essa é a tua metona lá de 10 anos. E sempre ter, por exemplo, ter a metona lá em cima, mas ter coisas que vão te fazer levar lá, que esteja nas metas e nas metinhas. Exato. Coisas, por exemplo, que eu posso resolver essa semana. Podemos, por exemplo, trocar o escapamento do carro, como foi a nossa primeira meta lá atrás. Podemos resolver alguma coisa rápida, que você fica postergando, procrastinando e deixando pra lá. E, a procrastinação, vou te falar, a procrastinação, ela é o câncer da sociedade moderna e das metas, da onde você quer chegar na tua vida. Enquanto você procrastinar e manter esse teu pensamento pobre, ruim na cabeça, meu amigo, você não vai sair da situação em que você se encontra. Exato. Não vai. É você saber o que você vai fazer hoje. É muito a questão da neurociência que eu usava. O que você pode fazer hoje para alcançar a vida que você deseja, que você sonha. Amanhã. Então, o que você pode fazer hoje que vai te levar para o próximo passo de você realizar essa meta daqui 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos? É realmente ter todos os dias pequenas coisas que vão te envolver nessa realização de meta. Seja pesquisar no YouTube, seja ver um perfil sobre isso, seja pesquisar na internet, sites oficiais sobre alguma informação que você vai aplicar. Na internet tem tanto conhecimento para você sair. Sim. Se você está com problema de dinheiro, você procurar conhecimento na internet para você fazer um freela, fazer um extra de alguma maneira, criar uma empresa, não é fácil. Nada aqui é fácil, tá? Mas você consegue encontrar conhecimento para sair do zero. Para qualquer coisa na vida. O bom da internet é isso. O bom da internet é isso. Então para de usar a internet para consumir porcaria. Sim. E vai consumir coisa útil. No começo vai doer, vai ser chato. Mas depois você se acostuma, cara. E quando você entra no trilho, a tua vida começa a entrar num trilho. Quando você começa a ver resultado. Aí você começa a ver, fiz um negócio, deu certo. Fiz outro negócio, deu certo. Cara, fechei um contrato, consegui um emprego melhor. Troquei o meu carro, troquei os pneus, deu certo. O relacionamento melhora. Melhora. A gente falou isso no início, mas desde sempre a gente sempre gostou de ficar um com o outro. A gente acabou se perdendo um pouco quando a gente resolveu apenas compartilhar o apartamento, compartilhar as coisas, mas depois que a gente sentou e unificou tudo mudou. Metas, financeiro, vida, a vida fez assim, mais. Virou. Exatamente. Virou. Foi isso, esse é o pulo do gato. Se você tá sozinho, mais fácil. Talvez nesse momento não seja para você. Pega as metas e vai resolver suas metas. Sim. Agora, se você é um casal, ou tá junto. Se for qualquer coisa contrária disso, a chance de dar cagada é muito grande. Muito grande. E hoje, o que você acha que está te impedindo de ser aquela pessoa que você vê lá no futuro, assim, ó? Vamos pensar nos nossos problemas de hoje. Nossos problemas. É isso que eu ia falar, a gente não tem um problema. As coisas que a gente quer conquistar são coisas grandes daqui pra frente. Então, a questão... Por exemplo, dá um exemplo de coisa grande que você quer ter liberdade para fazer. Liberdade geográfica. Liberdade geográfica. A gente quase Hoje a gente tem, mas, por exemplo, eu ainda preciso visitar apartamentos aqui por causa do housing.
Quando a gente foi pro Brasil, por exemplo, eu deixei uma pessoa responsável por fazer as visitas para mim, mas ter esse compromisso emocional em estar presa para cá, por exemplo. Você quer automatizar a coisa? Automatizar tudo, contratar alguém para trabalhar para mim, por exemplo, ter essa liberdade de saber que eu e você estamos trabalhando do remoto e podemos trabalhar de qualquer lugar do mundo. Você quer poder, resumidamente, ter a isso liberdade. Na parte empresarial, mas a liberdade geográfica vem com poder viajar de executiva a qualquer momento da sua vida. Com certeza. Com certeza. Então, isso só sendo empresário, porque é assalariado. Exatamente. Mas é justamente na construção dos outros projetos que a gente tem em paralelo também, não necessariamente somente ao housing, de ter alguém trabalhando para mim, mas é justamente ter a possibilidade de, por exemplo, como a gente fez pro Brasil, 2 dias antes da gente embarcar, a gente comprou a passagem e foi. Certo. Isso é muito bom. Sim. A gente pôde tirar 18 dias para ficar viajando para os Estados Unidos. A gente tinha planejado 25 dias. A viagem foi tipo... A viagem acabou durando menos tempo do que o esperado. A gente voltou para casa. Eu peguei 25 dias de férias. A gente voltou, gastamos 18 dias. E depois a gente ficou uma semana de férias aqui. Em casa. Só fazendo nada. Exato. Realmente, a gente se dedicou só ao YouTube. A gente só assistir filme no YouTube. A gente desligou a cabeça de tudo. Exato. E uma coisa que a gente faz, que a gente pode fazer, é nas férias, eu já falei isso pra galera. A gente tira férias das férias. Sim. Então, nos Estados Unidos, nessa viagem de 18 dias que a gente foi, que inclusive tem alguns vídeos aqui no canal, a gente ficou 2 dias parados numa cidade grande pra descansar. Salt Lake City. A gente se deu o luxo de ficar em Salt Lake City, em Utah. Em um hotel, porque a gente estava dormindo em barraca. Só pra descansar da viagem de férias. Aí ficou lá, fomos comer no In-N-Out, levei a caminhonete pra trocar o óleo. Sim, foi aquela... A gente foi no bar de whisky depois. No bar de whisky, A gente passeou pela cidade, foi tietar a casa de uma moça que eu acompanho. Estúdio Magui, procura na Netflix, então, a gente encontrou a casa dela lá. Tem vídeo sobre isso. Bandido. Então a gente conseguiu realmente ter a liberdade de fazer a nossa viagem de uma maneira que ficasse leve pra gente. Sim, total. Brasil também. Sim. A gente foi pra São Paulo. A gente foi pro Brasil recentemente, 18 dias para o aniversário de 90 anos do meu avô. E no meio da viagem, a gente sempre comenta que a gente sente muita falta da rotina que a gente tinha em São Paulo. De ir na feira, comer pastel, tomar um caldo de cana. Fomos jantar no Varanda. Fomos jantar no Varanda. Quem é de São Paulo, conhece o Varanda aí, sabe que jantar no Varanda não é uma coisa acessível para todo mundo. Então a gente tinha saudade dessa rotina e dos restaurantes de onde eu trabalhava, tanto que a gente ficou na Vila Olímpia, que era o bairro que eu trabalhava. Então, a gente realmente estava com saudade. Então, agora pro Brasil, a gente tirou um final de semana para ir para São Paulo para viver as coisas que a gente sentia saudade. Exato. Então, a gente tirou férias das férias. Então, realmente foi muito tranquilo. A pegada que a gente foi pro Brasil já esse ano foi ao contrário do ano passado. O ano passado, a gente viajou muito dentro do Brasil. Um mês viajando. A gente rodou muito aquele dia. Tem vídeo sobre isso também, o ano passado. Nossa família do interior de São Paulo, a gente pegou o carro, foi para Corumbá, divisa com a Bolívia, voltou pro interior, depois desceu e a gente não descansou. Então a gente tá numa pegada de vida que realmente a nossa prioridade somos nós. Mas é a gente. Uhum. A gente tá com todo mundo, mas a gente tira um momento para ficar só a gente, né? Sim. Ai, meu Deus. Ai, Vitor, como eu odeio ficar junto com você. Mas é realmente na possibilidade... Doideira. Exato. A gente acostumou com a nossa vida aqui, quietinho. Eu, o Vitor e os gatos. E tudo que a gente tá falando aqui não é positividade tóxica. A gente assume, a gente concorda que tudo não é fácil. Sim. As coisas não são fáceis, dá trabalho, é difícil, mas é possível. Completamente. É possível. É justamente você saber para onde você está indo. Exato. Vai dar trabalho mesmo, vai levar tempo mesmo, você vai ter que comer grama por baixo um bom tempo, sim, mas dá para chegar lá, entendeu? Mas você conquista. Eu acho que essa é a melhor parte, você saber que tudo que você colhe hoje vai te levar para algum lugar diferente do que você já chegou hoje. Então, durante a semana, tem dia que a gente trabalha menos no período da tarde,
mas de final de semana a gente acaba compensando e trabalha às vezes o sábado, período da manhã, domingo a parte da tarde. Então, realmente, a gente tem essa flexibilidade. É constante. Não dá para ser de saber que a gente tem justamente essa flexibilidade de saber quando que a gente vai entregar mais do que a gente está buscando, ou se a gente precisa de um pouco mais de descanso. Exato. Às vezes a gente pega um almoço, faz 2 horas de almoço, só que depois trabalha mais à noite. Ou a gente faz 1 hora de almoço e depois trabalha menos à tarde. É uma constante. Mas no final, se você olhar a nossa vida num gráfico, é um gráfico que ele está fazendo assim, ó. Né? Mas se você olhar no dia a dia, aí tá mais para baixo, mais para cima, mais para baixo, mais para cima, mais para baixo. E assim vai. Entendeu? Não é que você tem que ser alta performance o dia inteiro, todo dia, o Michael Phelps da sua vida todo dia. Até você comprar a sua casa de 1 milhão. Ou a sua Ferrari, ou que seja lá o que for. É saber ter o equilíbrio de ter a sua vida pessoal, de ter a vida social, de ter a vida profissional e saber que tudo que acontece ao seu redor vai te levar para algum lugar. Você tá gostando desse lugar que todas essas atitudes estão levando ou não? Aprenda a comemorar as pequenas conquistas que você tem. Que isso vai te dar moral para ir para a próxima. Que foi o que a gente fez, trocamos um escapamento, depois trocamos um pneu, trocamos um óleo. Aí fomos numa concessionária para poder comprar. Fomos no evento da empresa. Achei que você estava falando da conversamos com a galera. Qual é o próximo acionável que eu posso fazer? E eu vou, entendeu? E aí nisso, acontece. Essa mentalidade de coach golpista trouxe a gente até aqui. Sem contratar ninguém. Não tem uma mentalidade de coach golpista. Não, é o que falam, não é? Não, exato. É o que falam. Mas foi o que é fato que aqui. Se a gente não tivesse mudado a mentalidade, a gente não estaria aqui hoje. Não estaria. A gente não estaria vivendo uma vida boa. Sim. E quem não mudou a mentalidade continua na merda. Sim. Correto? A tendência é essa. Mas é eu vou viver para trocar de emprego para ganhar R$100 a mais. Eu vou viver para talvez ser promovido no final do ano. Eu vou viver para receber o meu 13º em dezembro. Tá? Então, assim, a vida de a gente que cresceu às vezes sem grana é muito nessa linha. A gente depende do dinheiro, depende do emprego. Mas a gente tem que dar um esforçozinho a mais ali no final de semana, se puder, para tentar construir uma coisa diferente, aprender uma coisa nova e tentar sair dessa roda de rato de ficar vivendo pelo próximo salário, pelo próximo dia, pela próxima conta, pelo próximo boleto a pagar, entendeu? Exato. Né? Esse é o rolê, cara. É para isso que a gente está aqui. Essa é a mentalidade. Agora, você pode pegar tudo isso que a gente falou, amassar, jogar fora e seguir tua vida. Sem problema, sem ressentimento. Ou você pode só pegar um papelzinho e um lápis e só anotar. E fazer um teste por 3 meses e ver se você vê alguma melhora. Sim. E não é necessariamente uma melhora em aumento de dinheiro ou você conseguir o amor da tua vida. É você perceber que você está fazendo evoluções na direção que você quer, tá ligado? Perfeito. Nossa. Não tem outra coisa. Compre o meu curso. Mentira. Não tem como melhorar esse ensinamento. Exato. E a gente não tá vendendo nada aqui também, tem essa. Não. Tem essa, compartilhando a experiência nossa. Né? Então é o seguinte, gostou desse podcast? Gostou desse conteúdo? Cara, deixa seu like aí. Sim. Segue a gente aqui no YouTube. Segue a gente aqui no Spotify. Estamos aqui produzindo conteúdo para vocês. Com estratégia, com um carinho, certo? Tempo de edição, vale um like, merece um like esse conteúdo. Pelo menos um like. Com certeza esse conteúdo aqui vai ter pouca gente que vai assistir, eu tenho certeza. É coisa de 50 views, para a galera assim, ó, muito segmentada. Porque dessa pouca galera, vai ter 2, 3 que vai implementar. Que realmente vai chegar até aqui no final. Só que né? Esses 2, 3, daqui 5 anos, vão estar vivendo uma vida, vão postar fotinha no Instagram e o nego vai falar assim, ó. Deu sorte. Nossa, deu sorte. Nossa, olha só. Tá vendendo droga. Recebeu herança, virou puta. Tá vendendo droga, fez OnlyFans. Então tá ganhando dinheiro assim. Tá? É assim que acontece, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Então a gente precisa deixar algum comentário pra pessoa colocar aqui embaixo, né? Deixar um comentário? Fala assim, eu não sou vítima, meu irmão. Escreve aí. Se você chegou até aqui, eu não sou vítima, bota aí. É isso aí.
Beleza? Fechou. Então tá, por favor, Daitana, com a sua deixa final. Como o Vitor falou, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você ficou até o final de Eu Não Sou Vítima, meu irmão? Eu não sou vítima, meu irmão. E um beijo e bora fazer a vida dos sonhos. Pô, genial! Porque foi dessa forma que a gente construiu essa frase. Bora viver a vida dos sonhos. A gente só tá conseguindo viver a vida que a gente sonhou porque a gente colocou em prática tudo isso que a gente acabou de falar pra você aí, filhão. Exato. E, de novo, não tem nada sendo vendido aqui. Tá bom? Um abraço. Ai, que orgulho.